E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às reações orgânicas e falar sobre carboidratos. Então, veja bem, dando sequência ao estudo das reações orgânicas, hoje nós vamos falar sobre reações envolvendo ésteres. Algumas reações envolvendo ésteres são bem famosas e, consequentemente, muito exploradas pelo examinador nas questões vestibulares. Então vamos lá. Hidrólise ácida. Essa reação ela é o contrário da reação de esterificação. Ou seja, éster mais água vai acabar produzindo um ácido carboxílico mais um álcool, caso ela seja feita em meio ácido. Então, olha só, qual é o mecanismo simplificado do processo? Então, vai haver a quebra da ligação CO no éster, vai haver a quebra da ligação HOH na água e vai haver uma troca entre o grupo OR e o grupo OH. Tudo bem? Tranquilo? Isso acaba produzindo um ácido carboxílico e um álcool como produto. Então, se nós pegarmos o éster propanoato de metila e reagir com a água, ou seja, fizer a hidrólise em meio ácido, ele vai acabar produzindo um ácido que é o ácido propanóico mais o metanol. Outra reação, essa bem mais importante, é a hidrólise alcalina, também chamada de saponificação. Pelo próprio nome, já dá para saber, é a reação de produção de um sabão. Então veja bem, a reação ela é bem famosa. Éster mais base vai produzir um sal de ácido carboxílico mais álcool. Uma hidrólise alcalina bem importante é essa. Um glicerídeo ou triglicerídeo reage com uma base forte e acaba produzindo um sal de ácido graxo mais glicerol ou glicerina. Então, o mecanismo simplificado é esse. Ocorre a quebra da ligação CO no triglicerídeo, ocorre a quebra da ligação MEOH na base forte e vai haver uma troca entre o radical orgânico trivalente e o grupo Me, o metal normalmente, né? Certo? Isso acaba produzindo um sal de ácido carboxílico superior ou um sal de ácido graxo, mais o glicerol ou glicerina. Então vamos lá. Então veja bem, se nós pegarmos o tripalmitato de glicerina e reagir com a base NaOH, isso vai produzir o palmitato de sódio mais glicerol ou glicerina. Então, isso aqui é o que a gente fala sal de ácido carboxílico superior ou sal de ácido graxo, e é isso que a gente chama de sabão. Então, veja bem, sabão, então, ele é um sal de ácido graxo. E o detergente, ele é um sal de ácido sulfônico. Né? Então, ambos apresentam uma cadeia longa de carbono. Só que na extremidade do sabão, você vai ter o grupo C dupla OO e o metal.
normalmente sódio, né? E no detergente você vai ter o grupo SO3 e normalmente aqui o metal, né? No caso aí o sódio. Então, essa é a diferença entre o sabão e o detergente. Vamos lá. Sabões e detergentes são chamados de tensoativos ou surfactantes. Por que eles ganham essa nomenclatura? Porque eles conseguem quebrar a tensão superficial da água. Certo? Então eles são chamados de tensoativos ou surfactantes justamente por isso. Quebram a tensão superficial da água. Né? Então, um experimento bem simples para mostrar que realmente isso é verdade, se você quiser fazer, é pegar na pia da sua casa, que ela é feita de uma pedra, né? Então você vai limpar a superfície da pedra e vai colocar uma gota de quê? De água. Certo? Então ela vai ter aquele formato meio arredondado. Aí você vai pegar o bico do detergente, né? O frasco do detergente, e encostar nessa gotinha. O que você vai notar? Que a hora que você encosta o detergente, o bico do detergente, não precisa nem colocar o detergente, só encostar o biquinho ali na superfície, né, arredondada, a água ela espalha. Por quê? Ele é tensoativo, ele quebra a tensão superficial da água. Tudo bem? Então vamos lá. Como atua um sabão ou um detergente na limpeza de uma gordura? Né? Então nós temos aqui uma molécula de detergente. Se você prestar bem atenção, ela tem duas partes diferentes, né? Essa parte aqui arredondada, que é uma parte polar, e você tem essa parte comprida aqui, ó, né? Que é uma parte apolar. Então, tanto o sabão como o detergente tem essa mesma característica, uma ponta polar e uma parte apolar comprida. Né? Então, o que acontece? Semelhante dissolve semelhante. Então, se você tem uma gordura, ela é apolar. Então, a parte comprida do detergente ou do sabão tem afinidade pela gordura. Então, semelhante a uma agulha, né, ela vai grudando na gordura. Isso aí é que a gente chama de micela. Bom, a parte polar do sabão detergente acaba ficando fora. Tudo bem? Então o que acontece? A hora que você joga a água, como a água é polar, ela tem afinidade pela parte que está fora. Então o que a água consegue fazer? Rolar essa gordura para fora da superfície. Sabões e detergentes, eles não destroem gordura, eles tiram a gordura de um lugar, né, e acaba levando para outro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Outra reação envolvendo éster, né, também bem famosa, essa aqui bem importante, principalmente para o nosso país, é a transesterificação. Bom, que reação é essa? Um éster mais um álcool vai produzir um novo éster e um novo álcool. Né? Então, a transesterificação importante que a gente tem é essa. Glicerídeo ou triglicerídeo mais um álcool, por exemplo, o etanol, vai acabar produzindo um éster monoalquílico mais glicerol ou glicerina. Esse éster monoalquílico é que a gente chama de quê? Biodiesel. Né? Então a produção do biodiesel é feita através dessa reação chamada transesterificação. Então, podemos pegar aqui
o tripalmitato de glicerina, que é uma gordura. Podemos reagir ele com etanol, né, álcool etílico, e isso vai produzir aqui o palmitato de etila mais glicerol ou glicerina, né? E esse palmitato de etila é que é o nosso biodiesel, né? Tá certo? Tranquilo, né? Então, biodiesel é um combustível aí renovável, né? Certo? E a grande vantagem dele sobre o diesel convencional é não ter as impurezas derivadas do enxofre, né? Certo? Que são que é um poluente característico, uma impureza característica nos combustíveis fósseis. Tudo bem? Bom, e a outra reação importante, essa é a última que nós vamos comentar nesse ciclo, né? Que a gente falou sobre reações importantes, é a reação de polimerização, né? Nessa reação, moléculas pequenas, que são chamadas de monômeros, acabam se juntando e formando moléculas maiores. Que são os chamados polímeros. Tudo bem? Perfeito, né? Então, se a gente pegar N moléculas de um monômero e fizer a junção dessas moléculas, a gente gera as macromoléculas chamadas polímeros, né? Então, veja bem, essa junção ela pode acontecer normalmente de duas formas, né? Então, a gente pega o monômero, quebra a ligação π desse monômero, então ela se rompe, né? E a gente consegue juntar uma molécula na outra. E isso acaba gerando, então, um polímero. Outra forma de união seria através da eliminação de moléculas pequenas. Né? Então, eu pego parte de um monômero, junto com parte de outro monômero, então essas duas partes se unem, formam uma molécula pequena e o que sobrou de cada um começa a se ligar entre si de forma alternada. Né? Então, são dois processos de união onde monômeros acabam gerando polímeros. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de polímeros importantes e cada um, né, é bem característico na geração de um tipo específico de polímero. Então vamos lá. Polímeros de adição. Então veja bem, nesse caso a gente terá um único monômero insaturado. Então nós vamos pegar várias moléculas desse monômero insaturado e nós vamos, através da quebra da ligação π, juntar esses monômeros e vamos acabar gerando a partir disso um polímero de adição. Nesse caso nós temos regra de nomenclatura e a regra é poli mais nome do monômero. Observação importante: essa é uma técnica importante na produção de plásticos. Então, para produzir plásticos, a técnica mais importante é a polimerização por adição. Bom, falando em plástico, nós temos 2 tipos: termoplásticos, que são plásticos moldáveis e remoldáveis, e termofixo. Esse termofixo
fixo é um plástico que ele é moldável, só que ele não será remoldável. Então, normalmente, termoplásticos são mais facilmente recicláveis, né? Os termofixos, na grande maioria, né, eles não podem ser reciclados. Então vamos lá, alguns exemplos, né? Então nós temos aqui o etileno. Então, através da quebra da ligação π, a gente junta uma molécula na outra e cria um plástico chamado polietileno. Outro exemplo é o estireno. Então, através da quebra da ligação π, né, a gente junta uma molécula na outra e cria o poliestireno, né, que é um plástico. E esse poliestireno, junto com um solvente que seja bem volátil, acaba produzindo bolinhas de plástico que, quando prensadas, acabam dando origem ao poliestireno expandido, né? Que é comercialmente chamado de isopor. Vamos lá. Cloreto de vinila, então, através da quebra da ligação π, né, a gente junta essas moléculas e cria um polímero chamado policloreto de vinila, também chamado de PVC. Né? Esse é um plástico muito utilizado aí em tubos de condução de água, condução de esgoto. Vamos lá. Outro polímero que a gente tem é o copolímero. Então, nesse caso, a gente tem dois monômeros insaturados diferentes que, através da quebra da ligação π, a gente pode fazer a junção desses monômeros. E essa junção, ela pode ser de várias formas, né? Então, veja bem, nesse caso, nós não teremos regra de nomenclatura, eles têm nomenclatura própria. E uma observação, né? Esse tipo de polimerização, ela é muito importante para gerar o quê? Elastômeros, ou seja, borrachas sintéticas, né? Então, toda vez que você quiser gerar uma borracha sintética, a primeira técnica que vem à sua cabeça é uma copolimerização, né? Então, dá uma olhada no nosso exemplo. Nós temos aqui o eritreno, né? Olha lá, um monômero insaturado, e temos aqui o outro que é o estireno. Então, o que acontece? Através da quebra da ligação π, a gente vai fazer o quê? Juntar alternadamente esses monômeros. Então, eritreno, estireno, eritreno, estireno, eritreno, estireno. E isso acaba gerando uma borracha sintética chamada de Buna S. Né? Essa Buna S é uma borracha interessante porque ela é altamente resistente ao atrito, né? Tá certo? Devido às interações que acontecem, né, entre as moléculas, ou melhor, entre as fibras geradas, né? Certo? Isso acaba dando uma grande resistência ao atrito. E é por isso que esse tipo de borracha é muito utilizado na bandagem dos pneus, né? Então, falando hoje de forma bem ecológica, né, os pneus, eles são aí reaproveitados, né? Então, o corpo do pneu ele é mantido, só trocamos a faixa de rodagem, né? Então, aquela parte que vai em contato com o solo é que é trocada, né? Então, esses são os chamados pneus remoldados, né? Então, eles só trocam aquela parte que vai em contato com o solo, que é justamente uma Buna S, né? Uma borracha artificial bem resistente ao atrito. Tudo bem? Então, né? Então, os pneus remoldados, né, eles têm essa característica, né? Justamente para você não
ficar aí jogando pneu, né? Certo? Então, o corpo é aproveitado, porque o corpo ainda está bom, né? E, obviamente, só troca a faixa aí de rodagem. Vamos lá. Outro copolímero bem famoso é esse, né? Olha lá. Então, nós temos o cloreto de vinila, então, olha lá, quebra a ligação π. Nós temos, né, o 1,1-dicloroeteno, né? Olha lá, quebra a ligação π e a gente liga alternadamente. Cloreto de vinila, 1,1-dicloroeteno. Cloreto de vinila, 1,1-dicloroeteno. Então vamos ligando alternadamente. Isso acaba gerando um elastômero chamado de saran, né? Certo? Saran é um tipo de borracha transparente, certo? É um elastômero, né? Então transparente, e ele é bem inerte, né? A várias substâncias. Então ele é muito utilizado em embalagens e também em filmes, né? Certo? Já que ele consegue gerar essa borracha transparente. Então aqueles filmes, né, que a gente utiliza muitas vezes para cobrir determinados alimentos, são feitos, alguns, né, são feitos aí de saran, outros são feitos do próprio PVC, tá bom? Vamos lá. Nós temos agora polímeros de condensação. Então, nesse caso, a gente vai ter dois monômeros agora saturados, que através da eliminação de moléculas pequenas acaba gerando polímero de condensação. Nós vimos inicialmente quando a gente fala em polímeros, né? Bom, aqui também nós não teremos regra de nomenclatura, né? Deixa eu apagar aqui que ficou meio torto aqui, né? Então nós não temos regra de nomenclatura, certo? Então todos eles apresentam nome próprio. Então vamos lá. Essa técnica ela é muito interessante na produção de fibras sintéticas. Então, toda vez que a gente quiser produzir uma fibra sintética, a gente recorre normalmente a uma polimerização por condensação, né? Então, tá lá alguns exemplos, né? Esse é o caso aqui mais famoso, né? Certo? Então, nós temos aqui o hexametileno de amino, olha lá, um monômero totalmente saturado. Temos aqui ácido adípico, né? Também monômero de cadeia saturada. E o que vai acontecer? Através da eliminação de moléculas pequenas, olha lá, no caso, a eliminação de água, tudo bem? Certo? A gente vai juntando um no outro de forma alternada. Então, hexametileno de amino, ácido adípico, tira a água, gruda um no outro, né? Aí de novo, ácido adípico, hexametileno de amino, tira a água, junta um no outro. Tudo bem? Então, isso acaba gerando uma fibra muito famosa chamada de nylon 66, nylon 66, né? Certo? Beleza? E essa fibra ela é muito resistente, né, à tração, né, longitudinal, né, tá certo? Então é muito utilizado na fabricação de tênis, né? Que mais? Linhas de pesca, né, são feitas aí de nylon 66, né? Uma curiosidade, sabe por que ele é chamado de 66? Dá uma olhada, ó. 6 carbonos aqui, 6 aqui. Por isso que ele é nylon 6 e 6, né? Chama de 66, mas na verdade é 6 e 6. Quantidade de carbonos, né, que tem aí nos monômeros. Tudo bem? Né? Então, isso é uma fibra muito famosa, né? Certo? É o nylon. Vamos lá. Outra também, né, bem famosa, é essa que está colocada aqui no exemplo. Então, nós pegamos o ácido terifitálico, né? Dá uma olhadinha. Certo? Pegamos aqui o etileno glicol,
E através da eliminação de quê? De moléculas pequenas, de novo, ó, eliminação de água, a gente junta uma molécula na outra. Né? Então, ácido terefitário e etileno glicol. Tira a água, grudam no outro. Né? Aí, etileno glicol, ácido terefitálico de novo. Tira a água, juntam no outro. Isso acaba dando origem, né, a um polímero chamado polietileno telefitálico. Né? Certo? E isso é conhecido por vocês com o nome de PET. Né? Tudo bem? Então, PET não é um plástico, né? PET é uma fibra. Inclusive dá para fazer o quê? Vassoura, dá para fazer camiseta, né? Com as chamadas garrafas PET. Então aquilo é uma fibra, né? Tá certo? Então, tá aí. É um polímero de condensação também bem famoso. Bom, encerradas aí as reações orgânicas mais importantes, agora a gente começa a trabalhar com vocês algumas classes de compostos orgânicos, né, que são também importantes e explorados pelo examinador. Então vamos lá. Então, a primeira classe de compostos orgânicos que a gente trabalha com vocês aqui são os carboidratos. Então, carboidratos são chamados também de glicídios, glúcides, hidratos de carbono ou açúcares. Tudo bem? Tudo a mesma coisa, tá? Eles têm como fórmula geral CH2ON, né? Tá certo? Então, CH2ON é a fórmula geral dos chamados carboidratos. Então, dá uma olhada no exemplo, ó. Glicose, né, um carboidrato, C6H12O6. Então, a fórmula é CH2O, entre parênteses, 6. Tudo bem? Certinho? Vamos lá. Ela é considerada aí a fonte mais importante de energia para a célula, né? Estão relacionados aí com a estrutura dos ácidos nucleicos e com as funções estruturais, como, por exemplo, a celulose, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes, só vamos passar a informação. Isso compete à biologia, né? E a gente pode cometer algum erro aí na nossa explicação, né? Tudo bem? Então, só citando aí para vocês. Vamos lá. Então, tipos de carboidratos. Então, veja bem, os carboidratos, a princípio, podem ser divididos em duas classes: óses e osídeos. Tá, vamos lá. Óses são carboidratos que não sofrem hidrólise. E nós temos duas categorias. Nós temos aldoses, que são poliálcois aldeídos, e temos cetoses, que são poliálcois cetona. Tudo bem? Tranquilo? Então, exemplo, né, de uma aldose que é um poliálcool aldeído é a glicose. Né? Então, a glicose é uma aldose e é um poliálcool aldeído. Né? Bom, por que é poliálcool? Justamente por ter vários OHs ligados a carbono saturado. Por que é aldeído? Porque na extremidade da cadeia tem um grupo C-OH. Vamos lá, um exemplo de uma cetose, que é um poliálcool cetona, é a frutose. Então tá lá, né? Bom, por que é um poliálcool? Por ter vários OHs ligados aí a carbono saturado. E é cetona justamente por ter o grupo carbonila entre carbonos. Tudo bem? Certinho?
Vamos lá. Além das oses, nós temos osídeos. Bom, o que são osídeos? Osídeos são carboidratos que sofrem hidrólise. Bom, entre os osídeos nós temos holosídeos e heterosídeos. Bom, holosídeos são aqueles osídeos que sofrem hidrólise e produzem somente óseas. Tá certo? E heterosídeos são aqueles osídeos que, quando sofrem hidrólise, além de produzir óseas, produzem outras substâncias. Tudo bem? Vamos lá. Os holosídeos são divididos em oligosacarídeos ou disacarídeos, né? Certo? Que vão produzir na hidrólise duas óseas. E os polissacarídeos, que vão produzir várias óseas. Então, exemplo de oligosacarídeo ou disacarídeo. Sacarose, né? Quando você hidrolisa, produz glicose e frutose. Lactose, né? Quando você hidrolisa, produz glicose e galactose. Maltose, quando você hidrolisa, produz glicose mais glicose. Vocês viram isso na biologia, né? Certo? Vamos lá. Os polissacarídeos. Então, amido. Quando você hidrolisa, o que ele acaba produzindo? Várias moléculas de quê? Alfa-glicose. Celulose, quando você hidrolisa, ela produz N moléculas de beta-glicose. Glicogênio, quando você hidrolisa, você produz N moléculas de glicose comum. Tudo bem? A diferença entre a alfa e a beta, né? Certo? Está com relação à posição de alguns grupos na cadeia cíclica. Isso acaba influenciando no processo digestivo, né? Certo? Então, a alfa-glicose, né? Ela é metabolizada aí, né? pelo nosso organismo, só que a beta-glicose não, né? Então, devido a essa posição de determinados grupos na cadeia, né? Isso acaba interferindo aí no metabolismo pelos seres humanos, né? Tudo bem? Vamos lá. Um exemplo de heterosídeo seria a amidalina, né? Então, quando ela hidrolisa, além de produzir glicose, que é uma ose, produz HCN benzaldeído, né? Tem alguns tipos de sementes, né? A gente tem a amidalina, né? E olha só que coisa interessante. Então, a amidalina, ela quando hidrolisa produz o que? Glicose mais HCN, né? E HCN, né? Altamente letal, não é? É um ácido cianídrico, é um gás cianídrico, né? Aquele que mata as pessoas na câmara de gás na região norte dos Estados Unidos, né? Tudo bem? Certinho? E isso está presente em determinadas sementes, né? Certo? Então, essas sementes, elas não devem ser mastigadas, né? Justamente para não acontecer aí a hidrólise e a liberação de HCN, né? Então, um consumo muito grande, né? Disso aí acaba, né, podendo levar até a morte, né? Consumo de determinadas sementes aí. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Então, nós temos aí alguns carboidratos importantes, né? Certo? E algumas características biológicas, né? E químicas também. Então, vamos lá. Frutose é considerado aí mais doce dos açúcares simples, né? Fornece aí a energia de forma bem lenta, né? Para ser absorvida, então não dá aqueles picos de glicemia, né? Certo? O que evita aí, obviamente, a concentração de açúcar no sangue, que a gente acabou de dizer, né? Ela é encontrada aí nas frutas e no mel, esse tipo de açúcar, né? Bom, glicose, né, conforme a gente já viu, ela é obtida através da quebra de carboidratos mais complexos, né? Certo? Ela é de absorção rápida, é usada aí, caso você queira aí,
é uma fonte de energia bem rápida, né, imediata. É, ela é armazenada aí no fígado, no músculo, na forma de glicogênio muscular, né, tá certo? Ela é encontrada no suco de uva e nas frutas, certo? Sacarose é o açúcar mais comum, chamado açúcar branco, né? Auxilia a formação da reserva de glicogênio no corpo, é formado aí por glicose e frutose, né? A gente já viu isso aí, né? E por ser de rápida absorção e metabolização, né? Dá aqueles picos de glicemia, e ela é interessante, né, para quem faz aí atividade física, né? Ela é uma fonte de energia muito interessante. Lactose é considerado o açúcar menos doce, né? Sua composição, conforme a gente já viu, é de galactose e glicose, e ela é encontrada no leite, né? Tá certo? Maltose, né? Ela é formada por duas moléculas de glicose, já vimos isso. Resulta da quebra do amido existente em cereais, né? Que está em fase de germinação, né? Certo? E também aí nos derivados do malte, né? Então, ó, cereais e derivados do malte contém esse açúcar chamado maltose, né? Amido, né? Aí é uma considerada a principal fonte dietética de carboidrato, né? Certo? Ela é encontrada em cereais, leguminosas, raízes e tubérculos, né? Pessoal aí que é chegado em atividade física, né? Consome muito batata doce, né? Certo? Que é uma fonte muito grande aí de amido, né? Vamos lá, celulose, certo? Resistente às enzimas digestivas, a gente falou, né? Que é composta pela beta-glicose, né? Certo? Então a gente não consegue fazer aí a metabolização ou digerir a celulose, né? Ela é composta aí de uma grande quantidade de fibras, né? Então ela acaba formando aí, né, esse bolo de fibras que acaba facilitando aí e ajudando o bom funcionamento do intestino, né? Encontrada aí em algumas partes, principalmente aí na parte estrutural, né, de raízes, caules, folhas, sementes e casca de frutas, né? E caso você queira celulose, né, uma das fontes seria aveia, feijão, arroz integral, né, e a grande variedade de frutas, né, e também aí verduras, né, certo? Elas ajudam bastante aí a diminuir o nível de colesterol no sangue, né? Tá bom? Vamos lá, glicogênio, principal reserva energética de animais e fungos, né? Fica armazenado no fígado e nos músculos dos animais e fungos. Quando o corpo humano precisa de energia, o glicogênio se transforma em moléculas de glicose, né? A quitina está presente aí na parede celular dos fungos, formando também o exoesqueleto dos artrópodes, né? Tá certo? Então tá aí, gente. Vamos falar agora em algumas propriedades químicas dos carboidratos, né? Essa parte de cima aí foi biológica, por isso que eu passei bem rápido, né? Certo? Para não falar aí muita besteira, né? Certo? Mas tá aí, vamos lá. Tanto a glicose como a frutose, né? Eles acabam aí apresentando isomeria isomeria ótica, né? Tá certo? Então vamos lá, por quê? Porque eles apresentam carbonos assimétricos ou quirais. No caso da glicose, que é um polialcooldeído, né? Então nós teremos aqui um total de 4 carbonos assimétricos ou quirais diferentes. Então, segundo nós vimos ali na isomeria ótica, né? A quantidade de isômeros oticamente ativos é dado pela fórmula 2 elevado a n, né? Então aqui seria 2 elevado à quarta potência
Isso dará um total de quanto? 16 isômeros oticamente ativos, né? E são eles, ó, alose, altrose, galactose, gulose, glicose, idose, manose e talose. Obviamente você vai falar para mim, professor, mas aí só tem 8, né? Mas espera aí, se são isômeros óticos, né? Eu tenho deles destrógeno e levógeno. Destrógeno que desvia a luz para a direita, levógeno para a esquerda. Concorda comigo? Então, somando, total de 16 isômeros oticamente ativos. Né? Vamos lá. Epimeria é um fenômeno onde você vai ter dois açúcares que diferem apenas na configuração ao redor de um átomo de carbono. Né? Então, se você analisar o carbono número 2, né, ele tem justamente essa característica. Né? Vai haver uma diferenciação na posição desse OH, né? Certo? E isso, né, é o caso que a gente chama de epimeria. Né? Então nós temos aqui a D-manose e a D-glicose, né, que são epímeros aí que a gente chama de C2. Né? Bom, isso acaba influenciando em que? Um fica mais estável, outro fica menos estável. Né? Isso acaba influenciando na metabolização pelo organismo de um ser humano. Né? O mais estável, né, ele não é metabolizado pelo organismo, e o menos estável é metabolizado pelo organismo. Tudo bem? Tranquilo? Então, o fenômeno da epimeria acaba influenciando na estabilidade e, consequentemente, nessa característica fisiológica, né? A metabolização ou não pelo organismo. Vamos lá. Ciclização, né? A ciclização da glicose acaba produzindo dois tipos de glicose, a alfa e a beta, conforme a gente viu lá, né? Na hidrólise do amido e da celulose, né? Tá certo? Então nós temos aqui a beta-glicose e nós temos a alfa-glicose, né? E conforme a gente já passou para vocês, né, a beta-glicose ela não é metabolizada pelo organismo humano. A alfa ela é metabolizada pelo organismo humano. Né? Então, algumas influências, né, da ciclização também. Né? Então, ciclização e epimeria acabam influenciando, né, nessa característica fisiológica, né, desses compostos. Vamos lá. Carboidratos no cotidiano, né? Então, começando aqui com os carboidratos simples. Então, carboidratos simples são os monoedisacarídeos, né? Eles são de rápida absorção. E, obviamente, por isso que eles são muito utilizados aí nas atividades físicas, né? Você encontra no mel, açúcar comum, né? Pão branco, macarrão, né? Refrigerante, geleia, bala, chocolate, arroz branco, biscoitos, né? Simples, os biscoitos comuns, né? Banana, pipoca, sorvete, encontrado em tudo que é bom, né? Vamos lá. Os complexos, né? Eles já são polissacarídeos, né? Tudo bem? São de absorção lenta, né? Obviamente. E eles são importantes para gerar energia para as atividades normais que a gente faz no dia a dia, né? Certo? Quando associadas a fibras, né?
a dissociação, desculpe, a absorção ela é ainda mais lenta, né, que o normal. Bom, onde você vai encontrar alimentos integrais, né, pão integral, arroz integral, né, macarrão integral, biscoitos integrais, né? Alguns vegetais eles também são ricos, né, em amido, como batata doce, né, milho, mandioca e aí sementes e cereais. Algumas observações, né, certo? Então veja bem, quando você vai fazer atividade física muito intensa, né? Então, o consumo moderado de carboidratos simples seria interessante, né? Certo? Eu vou correr uma maratona amanhã. Então, o consumo de carboidratos simples seria interessante, né? Amanhã é minha aula de CrossFit. Né? Então, como você vai fazer uma atividade muito intensa, não tem problema, né, que esse consumo moderado dê aquele pico de glicemia, né? Então você vai precisar de muita energia, né, e rápida, né? Vamos lá. Eu não quero engordar. Bom, se você não quer engordar, então seria interessante o consumo de carboidratos complexos, né? E obviamente associado a fibras, né? Que aí fica mais lenta, então, né? Aí a absorção. Vamos lá. Se você consumir uma grande quantidade de carboidratos simples, o que acontece, né? Mesmo que você faça uma atividade física, se você consome muito carboidrato simples, acaba sobrando muita energia, né? E o que vai acontecer? Isso acaba virando gordura. Tudo bem? Né? Então, o consumo de carboidratos simples, né? Caso você não vá fazer uma atividade física muito intensa, né? Ele tem que ser muito pequeno, né? Por quê? Você não vai usar essa energia toda, vai sobrar que vai virar gordura. Bom, se você não consumir carboidrato, você não vai ter energia para o funcionamento das atividades mais simples que o seu corpo tem que realizar, né? E o que vai acabar acontecendo é que ele vai ter que arrumar energia em outro lugar. De onde ele vai retirar essa energia? Das proteínas, né? Então, se você não come carboidrato, né, você vai ficar mole para danar, você não vai conseguir fazer as atividades mais simples e vai ficar só pele e osso, né? Certo? Literalmente, ó, que ele vai consumir a sua massa muscular, né? Certo? Então tá aí. Né? Colocamos aqui alguns exercícios, né, retirados aí de algumas fontes, né? Só para a gente dar uma ilustrada para vocês como é que o examinador vai cobrar isso, né? Então veja bem, ele quer que você complete corretamente, né? A sacarose é 1, aí vem aí o número 1, isohidrólise produz, vem o número 2, o amido é 1, aí vem o número 3, isohidrólise completa produz, número 4, né? Tudo bem? Então vamos lá, né? Gente, olha só, sacarose, né, ela é um disacarídeo e quando hidrolisa produz o quê? Glicose e frutose, né? Tudo bem? Amido, né, quando hidrolisa produz o quê? Produz aí N moléculas de alfa-glicose. Então é um polissacarídeo. Então a resposta do nosso exercício vai ser o quê? Letra I, né? Então a sacarose é um disacarídeo e a sua hidrólise produz glicose e frutose. O amido é um polissacarídeo e quando hidrolisa produz apenas alfa-glicose. Tudo bem? Vamos lá. Outro exercício é esse.
Ele quer que você assinale qual das afirmações abaixo é falsa. Tudo bem? Então ele quer saber qual é falsa. Então vamos começar pela letra A. A sacarose é um disacarídeo. Sua solução aquosa não conduz corrente elétrica. Afirmativa verdadeira, né? Então olha lá. A sacarose é um disacarídeo, quando hidrolisa produz glicose e frutose. E a solução de glicose e frutose é uma solução não eletrolítica. Ela não tem íons e, consequentemente, não conduz corrente elétrica. É? Tudo bem? Certinho? Vamos lá, letra B. A glicose, a frutose e a galactose são monossacarídeos, né? Certo? E são hidrossolúveis. Né? Poliálcool aldeído, poliálcool cetona, né? Fazem ligação de hidrogênio com a água, consequentemente são solúveis em água, né? Afirmativa verdadeira. Os polissacarídeos geralmente são pouco solúveis em água. Moléculas orgânicas de alto peso molecular, né, são pouco solúveis em água. É o que vai acontecer com o polissacarídeo, né, certo? Que você vai ter a junção de N oses, né? Então formam macromoléculas, moléculas de alto peso molecular, né? E obviamente devido a isso, a solubilidade em água é baixa. Afirmativa verdadeira então. A hidrólise completa do amido produz glicose. Isso é verdade, né? Acabamos de ver. Amido, quando hidrolisa, produz N moléculas de alfa-glicose, né? Já que ele é um polissacarídeo. Afirmativa verdadeira. Vamos lá. Os monossacarídeos sofrem hidrólise. Falso, né? Oses ou monossacarídeos, né? São poliálcool aldeído, poliálcool cetona, não sofrem hidrólise. Então, a falsa é a letra I. Vamos lá, o próximo, ele fala que a fermentação do caldo de cana hidrolisa a sacarose para obter aldoexose e cetoexose. Aldose e cetose, né? Certo? Sabendo que a fórmula estrutural da sacarose está apresentada abaixo, qual das alternativas abaixo apresenta corretamente os produtos de sua hidrólise, né? Gente, tranquilo, né? Sacarose produz glicose mais frutose quando hidrolisa, já que ela é um disacarídeo, então a melhor resposta é a letra I, né? Tudo bem? As perguntas elas são relativamente simples, né, gente? Então tá aí, né? Então essa é a nossa aula que fala sobre esses dois assuntos, né? Certo? Reações orgânicas e também aí os carboidratos. No próximo vídeo nós vamos continuar trabalhando aí mais algumas funções aí orgânicas, principalmente relacionadas aí à parte da bioquímica. Tá bom? Tranquilo? Até o próximo vídeo então. Valeu. Até mais.